Aqui, vamos estudar agora a quantidade de movimento, tá? O que quer dizer isso? Ó, na natureza, um corpo em movimento pode transmitir, total ou parcialmente, seu movimento a outros corpos, certo? O que ele quer dizer com isso? Ó, vamos supor, qual é o exemplo aqui, ó, um barco à vela. Esse barco à vela, o que acontece? O vento, como o vento está em movimento, ele passa esse movimento que ele tem para a vela do barco. Consequentemente, o barco começa a movimentar. Então, por isso que fala assim, ó, o vento empurra um barco à vela. Quer dizer, a quantidade de movimento do vento é passada para quem? Para o barco, certo? A vela serve para quê? Para pegar esse vento. Como esse vento está em movimento, o que ele vai fazer? Essa quantidade de movimento que o vento tem vai passar para a vela do barco, vai fazer o barco movimentar. Então, por isso que é um barco à vela aí está relacionado com a quantidade de movimento. Um outro exemplo aqui, ó, uma pessoa jogando sinuca, certo? Quando ele bate na bola, tá vendo? O taco bate na bola, quer dizer, a bola vai adquirir uma velocidade, certo? Vai adquirir uma quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento aqui, ó, dessa bola branca, vai passar para essa bola verde aqui, tá vendo? Ó, um jogador de bilhar empurra o taco que bate na bola branca, que por sua vez bate na verde, transmitindo a velocidade a essa, tá vendo? Quer dizer, a sua quantidade de movimento vai ser transmitido o quê? Para a bola verde aqui, ó, a branca entra em movimento e a quantidade de movimento que ela adquire é transmitida para quem? Para a bola verde. Por isso que a outra bola verde aqui, ó, se desloca, tá vendo? Então, essa quantidade de movimento também está relacionada aqui com o futebol aqui, ó. No exemplo aqui, ó, tá vendo? Essa falta batida aqui, muito bem batida, tá vendo? A partir do momento que o jogador aqui, ó, bate na bola, quer dizer, o pé dele aqui, ó, um jogador de futebol batendo uma falta, sabe que a velocidade, a direção e o sentido do movimento que a bola irá adquirir depende do chute. Quer dizer, isto é, depende do modo com que se transmite o movimento a ela, tá vendo? Esse movimento do pé aqui, ó, que o jogador faz, é transmitido para a bola, tá vendo? A quantidade de movimento do pé aqui é transmitido para a bola. Então a bola sai do jeito que ele quer, tá vendo? Essa bola aqui. Lembrou eu jogando futebol. Então, ó, a velocidade de movimento nós vamos estudar aqui na física. Então, ó, vamos, portanto, estudar a grandeza física que mede o movimento ou a quantidade de movimento de um corpo, tá? Você acha mais fácil parar uma bicicleta a 50 km por hora ou um caminhão a 50 km por hora? O que você acha mais fácil parar? Um caminhão ou uma bicicleta a 50 km por hora? Claro que é mais fácil parar a bicicleta, porque a bicicleta tem menos massa que o caminhão, quer dizer, a sua inércia, né, é menor que a do caminhão. Então, quer dizer, apesar de ambos estar na mesma velocidade, quer dizer, é muito mais fácil você frear uma bicicleta do que você frear um caminhão, porque o caminhão tem mais massa e a bicicleta tem menos. Então, por isso que é muito mais fácil você frear uma bicicleta que você frear um caminhão. Tá vendo? É mais fácil parar a bicicleta porque tem massa menor do que o caminhão. Tá vendo? O caminhão tem muito mais massa do que uma bicicleta. Por isso que é muito mais fácil você frear uma bicicleta do que você frear um caminhão. Então, aqui, ó, um exemplo também, ó. Um projétil disparado por uma arma penetra com mais profundidade do que se fosse lançado manualmente, porque possui velocidade maior, tá vendo? Tá vendo? Esse projétil aqui, ó, tá vendo? Tá penetrando nesse outro objeto aqui. Se você fosse lançar ele com a mão, você não ia conseguir fazer isso. Por isso que precisa de um lançador aqui, ó, para fazer ele pegar a velocidade e a quantidade de movimento relacionado com a massa e velocidade, que ele vai fazer ele penetrar aqui nesse objeto aqui, tá vendo? Por isso que precisa de um lançador para esse objeto pegar a velocidade para poder penetrar no outro objeto, tá vendo? Então, ó, é muito mais fácil você
fazer um objeto com pegar a velocidade e penetrar ele em outra coisa do que você lançar ele manualmente. Porque ele vai adquirir velocidade, ele vai ter massa, então vai fazer ele conseguir entrar no outro objeto. Então, ó, esses exemplos mostram a necessidade de definir uma grandeza física que relaciona a massa de um corpo com sua velocidade. Para caracterizar o estado de movimento desse corpo, essa grandeza física é denominada quantidade de movimento, que nós vamos estudar aí, tá vendo? Essa grandeza física que relaciona a quantidade de movimento, né, que é chamada quantidade de movimento, que relaciona massa vezes velocidade, nós damos o nome de quantidade de movimento. Então, quer dizer, quando nós pegamos a massa multiplicando pela velocidade, nós estamos achando que é a quantidade de movimento de um corpo. Então, ó, agora passando para qual a formulazinha que nós usamos para calcular a quantidade de movimento. É essa aqui, ó, massa vezes velocidade, Q de quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade, tá vendo? Então, ó, é a grandeza física vetorial, porque é um vetor, velocidade é o que? É vetor, e quantidade de movimento também é um vetor, porque ambos têm o que? Tem valor numérico, tem direção e tem sentido. Então, ó, é a grandeza física vetorial, por isso que a gente fala que é uma grandeza física vetorial relacionada com a massa de um corpo sobre velocidade. A quantidade de movimento ou momento linear é dada pela expressão, tá vendo? Q igual a massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento, certo? Nós colocamos quantidade de movimento é o que? É quilograma vezes metro por segundo, tá vendo? Massa é quanto? Em quilograma. Velocidade é o que? Metro por segundo. M de massa e velocidade em metro por segundo.